Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados pela internet. Vamos retomar a nossa leitura da mensagem à Era de Pérgamo. Na última oportunidade, lemos as páginas 137 e 138. E aí o irmão Brana continuava falando sobre Martim, sobre o mensageiro da Era de Pérgamo, São Martim. E após contar alguns testemunhos, o irmão Brana continua falando sobre ele, e o irmão Brana diz que Martim nunca temeu um inimigo, não importando quem fosse. O irmão Brana conta uma história sobre Martim, que ele foi fazer frente pessoalmente ao imperador romano, que perseguia os cristãos naquele tempo. E Martim, não se conformando com isso, foi pessoalmente falar com o imperador, mas não deixaram, não lhe deram uma oportunidade de falar com ele. Então Martim recorreu ao bispo Damasus, que era um bispo da falsa igreja situada em Roma, e também não obteve sucesso, porque aquele bispo era um bispo da igreja nominal, da falsa vinha. Então Martim voltou ao palácio, mas os portões estavam fechados. Então o irmão Brana disse que ele orou, e ele ouviu uma voz que disse: levanta-se. E quando ele se levantou, os portões abriram por si só, abriram sozinhos pelo poder de Deus. Então ele entrou no palácio e conseguiu falar com o imperador. Porém o arrogante governante não virava sua cabeça para falar com ele. Martim novamente orou. De repente um fogo surgiu espontaneamente do assento do trono, e o infeliz imperador o desocupou rapidamente. Certamente o Senhor humilha os soberbos e exalta os humildes. O irmão Brana também disse que os seus inimigos, ou melhor, os inimigos da verdade, contrataram assassinos para matar Martim. E quando chegaram furtivamente em sua casa, então Martim se expôs a eles, expôs a garganta para que eles o matassem. Quando eles foram o matar, o poder de Deus empurrou aqueles assassinos e malfeitores para trás. O irmão Brana disse que eles tão vencidos ficaram naquela santa e temível atmosfera, que eles rastejaram sobre suas mãos e joelhos e imploraram perdão pelo atentado contra a sua vida. O irmão Brana também diz que frequentemente, quando homens são usados por Deus, eles ensoberbecem, eles se enchem, eles acham que tem alguma coisa ou que aquilo é mérito deles. Por isso Paulo disse que Deus lhe pôs um espinho em sua carne para que ele não viesse a vangloriar-se. Então, muito frequentemente, quando homens são usados por Deus, eles se ensoberbecem. Mas o irmão Brana disse que este não foi o caso de Martim. Ele sempre se manteve um servo humilde. O irmão Brana conta que uma noite, quando ele estava se preparando para subir no púlpito, um mendigo foi ao seu escritório e lhe pediu uma roupa. Então Martim chamou um diácono, o diácono principal, e pediu que aquele diácono auxiliasse aquele mendigo. Mas aquele diácono era um diácono arrogante, e ele despediu o mendigo. Aquele mendigo voltou a falar com Martim, e Martim deu sua túnica fina, que ele estava usando, e pediu para o diácono trazer uma túnica mais simples para ele usar. Então Martim vestiu aquele mendigo com sua roupa, sua melhor roupa, e pediu para aquele diácono arrogante, até para que servisse de lição para ele, trazer uma túnica inferior para que Martim pudesse usar. O irmão Brana diz: aquela noite, enquanto Martim pregava a palavra, o rebanho de Deus viu um suave brilho de luz branca ao redor de sua pessoa. Seguramente este foi um grande homem, um verdadeiro mensageiro para aquela era, nunca desejoso de nada, a não ser agradar a Deus. Ele viveu uma vida extremamente consagrada, nunca podia ser induzido a pregar até que tivesse primeiro orado e estivesse numa tal disposição espiritual para conhecer e entregar todo o conselho de Deus enviado do céu pelo Espírito Santo. Muitas vezes ele deixava as pessoas esperando enquanto orava para obter plena segurança. E continuando a nossa leitura, o irmão Brana diz:
Só de saber a respeito de Martim e seu poderoso ministério, poderia fazer alguém pensar que a perseguição aos santos diminuíra. Não foi assim. Eles ainda estavam sendo destruídos pelo diabo por intermédio dos maus. Eles eram queimados no poste, eram pregados em toras de bruscos, e cães selvagens eram soltos sobre eles, de maneira que os cães arrancavam a carne e as entranhas, deixando as vítimas morrerem em terrível tortura. Bebês eram tirados com violência de mães grávidas e lançados aos porcos. Os seios das mulheres eram cortados e elas eram forçadas a permanecer de pé, enquanto cada batida do coração fazia o sangue jorrar até que sucumbiam. E a tragédia fica ainda maior ao se pensar a respeito, quando a gente se dá conta que isto não era obra exclusiva de pagãos, que achavam que faziam exclusivo de pagãos, que achavam que faziam favor a Deus em exterminar esses leais soldados da cruz que defendiam a palavra e a obediência ao Espírito Santo. João 16, versículo 2: expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço para Deus. Mateus capítulo 24, versículo 9: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Pelos sinais e prodígios, pelo poder do Espírito, Martim foi verdadeiramente vindicado como mensageiro para essa era. Mas ele não apenas foi dotado com um grande ministério, ele próprio foi sempre fiel à palavra de Deus. Ele combateu a organização, ele opôs resistência ao pecado nos lugares altos. Ele defendeu a verdade com palavras e atos e viveu toda uma vida de vitória cristã. Um biógrafo escreveu a respeito dele assim: ninguém jamais o viu irado, ou perturbado, ou se entristecendo ou rindo. Ele era sempre o mesmo, e parecia algo além de mortal, mostrando em seu semblante uma espécie de gozo celestial. Nunca havia em seus lábios nada além de Cristo. Nunca havia em seu coração nada além de piedade, paz e compaixão. Frequentemente chorava até pelos pecados dos seus detratores, os quais, quando ele estava quieto e ausente, o atacavam com lábios de víbora e línguas peçonhentas. Muitos o odiavam pelas virtudes que eles próprios não possuíam e não podiam imitar. E ai, os seus mais implacáveis atacantes eram bispos. A saudação. O irmão Brana vai ler a escritura de Apocalipse capítulo 2, versículo 12, parte B do versículo, que diz: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. O irmão Brana diz: a mensagem para a terceira era da igreja está para sair. A terceira cena deste drama que se desenrola de Cristo no meio de sua igreja está para ser revelada. Com voz como de trombeta, o Espírito apresenta o incomparável, aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Quão vasta diferença tem esta apresentação com aquela em que Pilatos apresentou o Cordeiro de Deus, vestido com mantos escarnecedores de púrpura, ferido e coroado de espinhos, dizendo: eis aqui o vosso rei. Agora vestido regiamente e coroado de glória, encontra-se o Senhor ressurreto, Cristo, poder de Deus. Nestas palavras, aquele que tem a espada aguda de 2 fios, encontra-se outra revelação da divindade. Na era de Éfeso, você recordará que ele foi apresentado como Deus imutável. Na era de Esmirna, o vimos como o único Deus verdadeiro e que fora dele não havia outro. Agora, nesta era de Pérgamo, há uma revelação adicional de sua divindade, descrita pela sua associação com a espada aguda de 2 fios, que é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Efésios capítulo 6, versículo 17: tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 13 e versículo 15: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E
da sua boca saiu uma aguda espada. João capítulo 1, versículos 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele, o Verbo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. 1 João capítulo 5, versículo 7. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Agora podemos ver sua associação com a palavra. Ele é a palavra. É isso que ele é. A palavra em seu nome. Encerramos na página 139. Os irmãos podem colocar-se de pé. Vamos receber o nosso pastor.